Beleza, gravação iniciada. Boa noite, pessoal. Bem-vindo a todos. Mais uma aula no mês de maio, comemoração ao mês da enfermagem aqui na comunidade Enfermeiros do Bem. Convidado de hoje, Fábio Trujillo, executivo em saúde, diretor regional dos hospitais da Cora Saúde no estado do Goiás. Um grande amigo meu, já trabalhamos junto aí por muitos anos. Viemos juntos de São Paulo aqui para Brasília e por aqui ficamos. E o Trujillo acabou indo embora para Goiânia agora, mas a gente se conhece há muito tempo. Trabalhamos juntos na Redditor, na Opt, do Grupo Pátria, e é um excelente profissional, com uma formação espetacular aí na parte de gestão de projetos, conhece muito de processos e vai poder compartilhar com a gente aqui um pouco desse conhecimento e para quem está querendo migrar nessa carreira de gestão, uma carreira mais profissional, executiva, assumir posições mais importantes dentro de grandes empresas, acho que a aula vai ser de grande valia aqui. Trujillo, agradeço você ter aceito o nosso convite. Muito obrigado aí. Se você quiser se apresentar, fique à vontade e depois eu vou passar mais algumas instruções aqui. Excelente. Obrigado, Richard. Boa noite a todos aí, quem está entrando aí neste momento. Obrigado aí pela oportunidade de participar aí, o Richard, hoje, sobre passar um pouquinho sobre isso. Acho que é um tema que eu gosto bastante de falar e é um tema bem extenso, mas acredito, tentei trazer pontos importantes que, independente da carreira, né, até o Richard pontuou aí sobre para cargo de gestão, para não sei o quê, mas acaba que vocês vão olhar que muita coisa aí que a gente vai falar, a gente consegue aplicar no nosso dia a dia, independente de uma posição de um gestor de projeto, mas ali na nossa prática do dia a dia, se a gente trabalhar com planejamento, a gente consegue entregar mais, né, com menos, né, que eu acho que é o que a gente busca, né, buscar o máximo de eficiência. Bom, Richard, eu trouxe até na apresentação um pouquinho aí, falar um pouquinho sobre mim, né, se quiser eu posso já projetar e a gente já vai começando, Deixa, ou você quer deixa mais eu dar só mais um passar. tempinho? Deixa eu só passar algumas instruções antes, Trujillo. O pessoal está entrando ainda, deu 19h05 aqui. Pessoal, a gente tem um grupo de WhatsApp que a gente criou para todo mundo que está assistindo essas aulas. Nesse grupo, a gente coloca os conteúdos dessas aulas, os vídeos das aulas anteriores, avisa as próximas aulas e os professores estão dentro desses grupos também para tirar dúvidas. Então, se vocês quiserem entrar nesse grupo, Cris, se você puder colocar aqui no chat o, o link do nosso grupão de aulas lá, pessoal, pode entrar. Um, um outro aviso importante aqui. O nosso aplicativo, Enfermeiros do Bem, já está disponível para Android, já está disponível lá na Play Store. Já estamos com mais de 100 downloads, mais de 85 usuários. E a gente fez o quê? A gente está numa versão teste agora. Então, até o dia 31/5, até o final de maio, a gente liberou todas as funcionalidades desse aplicativo para vocês usarem. Então, lá vocês podem ver a nossa grade de aula também, assistir às aulas anteriores, se inscrever para as próximas aulas. Tem uma parte lá de um cadastro de vagas de emprego. Então, vocês conseguem olhar algumas vagas de emprego que já estão disponíveis lá e realizar o cadastro dentro do site da própria empresa. E a gente colocou um outro link que chama Trabalhe Conosco. Então, você olhando ali e clicando nesse link Trabalhe Conosco, ele vai te mostrar o link de mais de 100 empresas de saúde, né? De qual cidade que essa empresa é, se ela é nacional ou não, e você clica em cada uma dessas empresas e você pode olhar quais vagas estão disponíveis para essa empresa. Você pode deixar o seu currículo cadastrado no banco de dados dessa empresa também. Então, a gente está fazendo isso aí para tentar ajudar a nossa classe e para tentar ajudar vocês a que tenham possibilidade de novos empregos. Fora isso, dentro do aplicativo, a gente tem a parte de jogos. Então, a gente tem jogos com conteúdo de enfermagem, então, jogos de siglas, jogos de abreviações, né, então você joga ali e você vai aprendendo enfermagem de uma forma interativa. Todas as siglas, todas as abreviações, as terminologias, você pode ir jogando ali. Tem uma parte também que é um simulado de provas e concursos,
questões, né, de provas e concursos, e aí você consegue simular ali uma prova de 10, 20 ou 30 questões de uma especialidade ou de um setor específico. Ele vai buscar dentro do nosso banco de dados ali um algoritmo e vai selecionar algumas perguntas que caíram em alguns concursos já, e você faz a prova o simulado dentro do próprio aplicativo. Tem muitas outras funcionalidades, eu não vou passar todas aqui agora, mas baixem o nosso aplicativo, já está disponível lá na Play Store, e aí você consegue assistir. E a última mensagem antes de começar a aula aqui é que todas as aulas desse mês de maio já estão disponíveis no nosso canal do YouTube, Enfermeiros do Bem. Sigam a gente, sigam o nosso canal para que vocês assistam essas aulas anteriores. A gente criou uma playlist com essas aulas, então é só você escolher a playlist lá, aulas do aplicativo, e você consegue enxergar todas as aulas que a gente já disponibilizou esse mês, e as aulas futuras a gente vai colocar dentro dessa mesma playlist. Bom, acho que recados passados. Cris, depois coloca no chat aqui, além do grupo de WhatsApp, se puder pôr o link para baixar o aplicativo e o link da nosso site lá no YouTube, do nosso canal lá no YouTube. Bom, Trujillo, feito o merchan, feito o marketing aqui, vamos lá, cara. Acho que se você quiser abrir a aula e começar a apresentação, mais uma vez, obrigado aí, cara. Ok, vamos lá. Bom, acho que ficou bem claro aí a quantidade de funcionalidades e a quantidade de coisas aí que o aplicativo, né, a proposta do Enfermeiros do Bem aí tem. Eu acho que parabéns de novo aí pela iniciativa, Richard, até antes de começar a aula. Acho que é um negócio assim que vamos crescer muito aí. A gente conta aí com todos os participantes aí, né? Todos nós crescer cada vez mais ali, apoiar aí, porque isso daí vai ser bom para todos, né? Tem ferramentas ali importantíssimas, né? De provas, de concurso, de vagas, né? Mais de 100 empresas, enfim, uma série de inúmeras coisas. E eu acho que conteúdo nunca é demais, né? Então aqui a gente está. Quantos cursos aí foram ao longo desse mês, Richard? Já foram? A gente já deu, Trujillo, essa é a 10ª aula, e teremos aula mais essa semana e a próxima semana. Então, são mais de 15 palestrantes aí, todos palestrantes renomados na área da saúde. Então, a gente trouxe médico, farmacêutico, executivo, administrador, enfermeiro. Então, a gente trouxe mais de 15 experts aí para poder trazer todo esse conteúdo da área de saúde, e isso de forma gratuita, gente. Muito bom. Vamos lá. Vou começar a projetar aqui. Você me passa aí se está tudo ok. Já Ok. aparece minha tela. Bom, primeiro me apresentar aí, né? Fábio Trujillo aí, o Richard já falou aí, Trujillo bastante. Pode me procurar aí nas redes, no LinkedIn, né? Eu tô só me procurar com esse próprio nome aí, como Fábio Trujillo. Meu e-mail aí disponível também para quem quiser contatar aí comigo, estou à disposição, tá? Deixa eu ver se consigo mudar aqui, desculpa. Bom, minha primeira formação aí foi de TI, né? Formado bacharel em sistemas de informação. É, Acabei me especializando em gestão de projetos, depois fui para essa área, fiz um MBA em gestão de projetos na FGV, né? Após essa formação, me especializei mais em administração, tenho uma formação, uma pós-graduação na PUC, né, sobre administração. Tenho formação em metodologia Lean pelo Albert Einstein. E por último aí, assim, eu resumi alguns pontos aí, mas por último tenho feito um aprimoramento em gestão estratégica, né, uma plataforma pela plataforma G4, né, e tenho trabalhado bastante com gestão, com estratégia aí, tá? Já tive em algumas instituições de saúde, né? Estou há 16 anos no mercado de saúde, já trabalhei, sou de São Paulo, nasci em São Paulo, né? Então lá em São Paulo tive a oportunidade de trabalhar no Sírio-Libanês, na SPDM, Associação Paulista de Medicina. Como o Richard comentou, acabou que pela profissão viajava bastante, acabei migrando, fui para Brasília, né? Lá em Brasília
Trabalhei em São Paulo, Brasília e Rio e outros lugares pela Redditor, em alguns hospitais, já passei mais de 10 hospitais da Redditor. Na Opti, que é um grupo aí de oftalmologia também, voltado à saúde aí. E no momento eu estou trabalhando aí na Cora Saúde, também um grupo hospitalar aí grande, aí, referência no mercado. Fico aqui na regional de Goiás, né, onde temos 2 hospitais aí, tá? É, apesar dessa minha formação aí em TI, acabei há 10 anos, 9 anos atrás, aí migrei bastante para essa área de administração. Eu, assim, eu gosto muito de tecnologia, li bastante com tecnologia e sou apaixonado por isso, mas eu vi ali que eu queria algo mais e fui conhecendo algo mais aí e até inteirando ali dentro dos hospitais, né? Dentro da minha carreira aí, grande parte foi dentro de hospital e área de saúde, até tive outras oportunidades em outros lugares, mas muito focado em área de saúde, processos, projetos, realmente problemas, né? Vários, peguei muitos desafios aí, né? E esses desafios me fizeram me aprimorando e entendendo o quanto que era importante, né? Planejamento, gestão de projetos, o quanto que isso ia me ajudar aí ao longo da minha carreira, tá? Deixa eu passar aqui. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gestão de projetos, então, assim, a aula vai ser mais específico em gestão de projetos, a gente pode até falar um pouquinho de processos e coisas mais, um pouco de metodologia. Principais tópicos aí para a gente falar hoje aí, né? Conceito, acho que antes de começar, né, eu trouxe aí para falar um pouquinho de conceito de gestão de projetos, metodologias, que são inúmeras, tem, mas não deixa de ser projeto, a gente pode usar diversas metodologias. Áreas de conhecimento, né? O que que é importante aí de área, né? O que que a gente precisa para fazer uma gestão de projeto, né? O que é um ciclo de vida de um projeto? Algumas dicas e ferramentas aí utilizadas aí no nosso dia a dia aí, né? Para quem vai gerenciar o projeto ou até participar aí de um projeto, facilitar isso daí, tá? Então, primeiro de tudo, acho que a primeira pergunta que eu faço aqui, né? Se alguém, não sei se é pelo chat aqui, mas o que que é projeto, né? Acho que primeiro de tudo, até para começar, o que que é? A gente tem que ter uma definição aí na nossa cabeça, o que que é, né? Porque às vezes a gente chama de projeto muita coisa que na verdade não é projeto, mas tem algumas coisas que determinam, né? Alguns pontos que determinam o que que é um projeto, né? Então, basicamente, hoje um projeto, né, a gente pode classificar isso daí que é um esforço único, né, temporário e progressivo, empreendido para criar um produto, serviço com um resultado exclusivo. Então, para ficar um pouco mais claro, né, ele tem início e fim, né? Porque às vezes a gente chama, pô, eu fiz um projeto na minha empresa lá que faz tal coisa, que não sei o quê, e aquilo lá já não é mais um projeto, aquilo lá é um processo. Todos os dias eu faço aquilo lá já virou um processo. Um projeto é quando eu coloco, faço um esforço determinado, né? Determino um tempo e tem uma entrega ali bem determinada, né? Eu busco um resultado, né? Seja ele para criar um serviço novo, criar um produto. Então, a gente estava falando aqui da plataforma aí do Enfermeiros do Bem, né? Então, antes de virar aula, ele foi um projeto, né? Uma estruturação de um projeto com que eu até tive o prazer de participar aí com o Richard desde o rabisco, né? O que que nós vamos ter, o que que é uma plataforma, é um aplicativo, o que que é, qual que é o escopo, para quê, o que que ele vai entregar. Então ele tinha um objetivo bem determinado e a partir desse objetivo ele foi desenhado aí, né, para um projeto que hoje já é uma realidade, né? Ah, o projeto acabou? Não, mas ele já a aula é uma entrega do projeto, né? A gente pode pensar dessa forma. Então, sempre acho que tenho essa visão na cabeça, né? Processo tem tempo, do mesmo jeito que o projeto tem um tempo determinado, né? Mas ele é contínuo e repetitivo. Enquanto o projeto ele tem o tempo, mas ele é temporário e único, né? Então ele tem início, meio e fim. Acho que tenho isso, essa clareza na cabeça, né? Tudo que for
que a gente determina o projeto, a gente precisa colocar, ó, a partir de quando, o que que é e o que que é a entrega, quando que é a data de entrega, a finalização dele, né? Qual que é o escopo que eu tenho que entregar, que nós vamos falar um pouquinho melhor, tá? Eu não consigo ver aí, tá, pessoal? Mas se tiver, assim, eu tô tranquilo para parar, para responder, para não sei o que, tá? O Richard, se você quiser mediar aí também, mas Tá bom, se tiver tá. algum comentário ou pergunta aqui, eu te chamo, mas geralmente, Trujillo, as pessoas colocam aqui e aí a hora que a gente acaba a apresentação, a gente abre e bate um papo aqui para esclarecer as dúvidas e tirar um pouco aqui dessas ideias. Excelente. Bom, sim, então eu coloco mais uma imagem aí, porque eu acho que é a primeira coisa, tá? Toda vez que a gente for falar de projeto, precisamos ter isso muito bem definido na nossa cabeça. Então, processo diferente de projeto. Processo cíclico e repetitivo. Projeto, início, meio e fim, tá? Então, eu sei que está repetitivo, mas sem isso a gente não começa, né? Falar de projeto. Aí a gente começa a abrir um pouquinho maior, né? Dentro de projeto, a gente fala de áreas de conhecimento e coisas específicas. Então, eu falei um pouquinho de tempo, né? Que ele tem início, meio e fim, mas basicamente, nem todos, mas assim, 90 e poucos por cento dos projetos, né? Nem todos que eu digo assim, porque não são todos os projetos que ele tem um custo, né? Talvez um custo direto, mas basicamente é esse triângulo, esse tripé aí, né? É tempo. Toda vez que eu for falar de projeto, eu preciso pensar em tempo, início, meio, fim, escopo, o que é, né? O que que esse projeto, o que que determina esse projeto, qual que é o custo dele da entrega, né? O que que eu preciso dele e para que ele seja entregue no tempo esperado, o escopo determinado, com o custo determinado que eu tenho, com o orçamento que eu fechei, eu tenho que ter também uma qualidade, né? Porque assim, não adianta também eu fazer o mais rápido possível, esquecer de metade do escopo, estourar o orçamento. Então, assim, temos que, assim, estar bem alinhados. Vocês vão ver que é mais amplo isso, né? Tem outras áreas de conhecimento, mas as áreas de conhecimento principais mesmo, quando a gente fala de projeto, é tempo, escopo, custo. E tudo isso determina a qualidade, né? A nossa entrega aí. Método. Ô Trude, Oi. não, só um comentário aqui sobre a tríade que você colocou ali. E aí acho que você vai explicar um pouco mais depois, mas quando a gente fala de escopo, né, o que está dentro, e é muito importante falar o que não está dentro, né? O que não está nisso, Exato. porque senão, a hora que você inicia este projeto, se você não definir bem o que ele inclui e o que ele exclui, a hora que você inicia este projeto, começa a entrar um monte de coisa que não estava previsto, que não estava desenhado, e vai atrapalhar tudo. Então, nesse escopo, eu acho que é super importante o que está dentro e o que não está dentro, né? Tem que deixar claro que isso não faz parte deste projeto, né? É exatamente isso, Richard. Por isso que a gente vê ali com uma tríade, né? Porque, assim, se eu não mexer se o meu escopo não estiver bem definido, provavelmente eu vou estourar o meu custo, vou estourar o meu tempo e vai ser inimigo da qualidade. Então, um tem que andar bem alinhado com o outro. E a definição do escopo acaba sendo um dos principais pontos para que isso seja da melhor forma, tá? Bom, até antes assim de a gente entrar, mas eu gosto de falar também sobre metodologias, porque muitas pessoas associam projetos, né, com algumas metodologias específicas. São várias metodologias que existem, né, desde as mais tradicionais até mais novas, né? Então, assim, a principal, até a que eu estudei mais, não que eu não estudei já outras, mas assim, o PMBOK, né, que é o guia, se vocês a Bíblia do gerenciamento de projetos, né? Ele fala ali sobre cada uma das suas seus detalhes, ele é atualizado ali praticamente a cada 2, 3 anos aí, e ele assim, é o que nos guia aí, né? Mas é uma metodologia, ele é baseado nessa metodologia e tem várias outras metodologias
outras metodologias, né? Uma que tem sido falado bastante, né? O próprio Scrum, né? Scrum é uma metodologia mais ágil, né? Então, hoje, empresas de tecnologia, até quem desenvolve aplicativo, desenvolve uma série de coisas, tem trabalhado mais no Scrum. O que que é o Scrum? Ele é um pouco mais ágil mesmo, né? Uma metodologia conhecida como uma metodologia mais ágil, porque ela tem uma série de rituais dentro do seu processo. Então, ele, por exemplo, todos os dias de manhã eu tenho um ritual de me reunir com a minha equipe lá 15 minutos para alinhar o que foi feito ontem, o que vai ser feito hoje no projeto. A gente faz, ele não planeja tanto, mas ele fica corrigindo os seus problemas aí ao longo do processo, então ele não gasta tanto tempo com planejamento, ele planeja do mesmo jeito que planeja outro, mas ele fica fazendo correções ao longo do tema ali, porque é uma forma mais ágil aí de alavancagem, tá? Também, assim, uma outra que eu tenho utilizado com mais frequência aí também, que não é bem, é o Canva, né? Model Canva. Então, basicamente, o Model Canva eu trouxe uma foto aqui, mas fica muito mais visual, né? Da gente determinar um projeto. Então, às vezes, assim, tudo que eu ia demorar, às vezes, dias ali, e assim, se eu me reúno numa sala com os principais envolvidos lá, a gente já consegue determinar bem o que que é, né? Pelo menos ter o que que é o nosso projeto, né? Então, colocando ali pontos, por exemplo, qual que é a minha proposta de valor, quem são os meus clientes, qual que é o meu segmento de cliente, qual que vai ser a minha fonte de receita, qual que é o meu custo, tal, não sei o quê. A gente já tem uma forma mais visual e determinação do escopo e da entrega de valor, né? Qual que é a entrega, que determinação do meu projeto, qual que é o objetivo dele, além de várias outras perspectivas, tá? Então, assim, aqui eu coloquei três, mas assim, só para vocês entenderem, elas não rodam só. Tem formas de eu trabalhar com uma individual da outra, tem inúmeras, tá? Eu coloquei aí três grandes principais, mas às vezes eu até trabalho com duas, três ao mesmo tempo. Não quer dizer que quem trabalha com PMBOK não pode usar o Model Canva. Quem trabalha com PMBOK também pode usar o Scrum. Então, elas se interligam, né? São metodologias mas elas conseguem hoje já trabalhar de forma interligadas, tá? Basicamente, dentro do PMBOK, né, como eu falei, né, a gente fala ali de custo, de tempo, e tal, mas hoje a gente já fala em 10 áreas de conhecimento, né? Então, dentro de um projeto, eu tenho que gerenciar partes interessadas, que a gente chama de stakeholders, né? Tempo, que é o básico, recursos humanos, né? Não tem como eu fazer projeto sem ter recurso, comunicação, né? Quanto mais amplo o projeto, a gente sabe que a comunicação é o que pode impactar, né? Integração em projeto amplo, às vezes eu tenho um gerente, depende do tipo de projeto, eu tenho que ter um gerente específico só para coordenar. É tanta área de conhecimento, é tanta coisa para ver que tem alguém para fazer além de eu ter a comunicação, eu tenho que ter alguém para fazer a integração de tudo isso, né? Aquisições, né? Qualidade, riscos, escopo que o Richard determinou ali, né? Colocou, são assim, tem como eu não determinar um escopo, o que está dentro do escopo e o que não está no escopo. E custos, né? Então, assim, tudo que eu vou fazer, eu tenho que ter um orçamento, e esse orçamento também assim como o tempo tem que ser limitado, o orçamento tem que ser limitado, né? A gente, dentro dessas 10 áreas de conhecimento, e outra coisa que a gente também sempre fala em gerenciamento de projetos são as fases, né? Então, um projeto, ele tem iniciação, ele tem planejamento, tem execução, tem monitoramento e controle, e tem ponto final. Então, ele tem início, meio e fim. Então, encerramento aí também tem um ritual que a gente chama, né? Que é um encerramento de projeto, um termo, um documento, alguma coisa que eu encerro. A partir daqui, ó, o projeto entregue e isso daqui já virou, assim, já se encerra o escopo ali, até para a gente não se perder, né? Então, basicamente, né, eu trouxe aqui o PMBOK, ele gerencia todas essas coisas, integração, parte interessada, aquisição, tudo isso tem bem definido ali
no guia, é o que a gente estuda, né? Eu vou trazer um pouco aí de coisas importantes. Não é que os outros são menos importantes, mas vai determinar um pouquinho do tamanho do nosso projeto, né? Assim, tem um monte de... Assim, você vai fazer um projeto de construir um prédio, construir um negócio, você vai ter muito no detalhe cada uma dessas áreas aí. Agora, depende do projeto, assim, você não vai precisar ter um documento para cada área dessa, você vai ter temas específicos ali, ele é um pouco mais enxuto, né? Então, na prática mesmo, é grandes projetos. E o Scrum é diferente, né? Como eu falei, como a gerencia uma metodologia ágil, né? A gente acaba, ali a gente fala muito mais formal, né? Então, você olha ali, tem algumas palavras-chave ali, né? Ele resolve impedimentos. Então, no dia a dia, eu estou vendo o que vai me travar e eu, lá no Scrum, vou trabalhar para aquilo lá não impedir para me corrigir já para o próximo dia, né? O prazo, né, o tempo lá, eles chamam de time box, que a cada 24 horas lá eu tenho um ritual de revisar, né? Ele faz uma sincronia maior entre equipe e cliente. Por que essa sincronia maior? Porque às vezes eu vou provocando, por exemplo, num projeto, um aplicativo, eu não espero uma fase muito avançada do projeto para uma validação do cliente. Ao longo do projeto, vou colocando um, alguma forma do cliente já ir validando, né? E, o foco é para fazer, né? Fazer rápido, fazer o que precisa ser feito, fazer de forma ágil, né? Então, por isso que é uma metodologia que tem sido muito proveitosa aí, justamente quando grandes entregas, mas pontos importantes. Aqui eu abro um pouquinho melhor daquela outra que a gente falou, né? Do Canva, né? Então, o Canva é basicamente um painel, né? Às vezes com um simples quadro. E na verdade tem até aplicativo aí, se vocês procurarem na internet, aplicativo gratuito, se colocar Model Canva, já vai ter muitas opções gratuitas. E lá no próprio aplicativo você já vai determinando, né? O que são os requisitos do meu projeto? Ah, então eu quero ter um aplicativo que ele vai ter curso de enfermagem, ele vai ter provas, esses são meus requisitos. Quem que é a equipe? Ah, eu vou ter um gerente de projeto, vou ter alguém para fazer relacionamento com fornecedores, os stakeholders, né? Quem que eu vou atacar? São os hospitais, são clínicas, são profissionais que estão estudantes de enfermagem, quem que são os envolvidos, né? Então, assim, eu vou determinando e fica de uma forma muito mais clara, né? Como o porquê, né? O que ali embaixo diz, né? Por que o meu projeto, né? O objetivo, o que que ele é, quem que ele envolve, como, quando, restrições ali embaixo, ó, ponto muito importante, né? Então, o que que ele é e o que que ele não é, né? Porque senão daqui a pouco um aplicativo de um curso de não sei o que já virou um negócio que não tem nada a ver com aquilo lá e a gente se perde, a entrega não acontece, né? Falando sobre ciclo de vida de projeto, né? Então, coloquei que ele tem aquelas fases, né? Então, quando a gente fala de projeto, a gente fala de iniciação, né? É a fase em que a ideia se materializa, né? No momento que o projeto é formalizado, o gerente de projeto é definido, então é ali que eu faço a iniciação. A gente parte para planejamento, né? Então, planejamento faz em que todas as atividades, tudo que a gente colocou, aquilo lá, é basicamente aquilo lá que a gente olhou na foto anterior, né? Eu colocar lá no Model Canva, alguma forma que eu coloque o que são as atividades, a estratégia, né? A elaboração do plano do projeto. Aí a gente parte para a execução, né? Aí a execução do projeto, que é a fase, às vezes, dura mais tempo, mas ela vai acabar durando mais tempo se eu economizar ali um pouquinho no planejamento. Então tem que tomar bastante cuidado para que o planejamento bem feito vai me ajudar na execução. Mas eu também não posso só ficar planejando e executar, porque também eu tenho um tempo limitado. Então é delicado esse tema, né? Encerramento, aí a gente fala onde eu pego e valido, né, as minhas entregas, né? Então, assim, bom, a gente determinou que o projeto é para entregar isso, isso e isso, ele foi entregue isso.
eu faço um termo, um documento, alguma coisa que formalize ali com o meu cliente ou até com o que é, e a gente encerra a partir daí. E basicamente, então, a gente fala aqui sobre, basicamente, nesse quadro, né, você olha na intensidade e tempo, né? Acaba que a intensidade, né, o tempo, onde a gente dura mais tempo normalmente é na execução mesmo, né? Mas às vezes a gente coloca pouca intensidade nessa questão de planejamento, que eu acho que é um dos maiores erros que a gente tem aí, né? A gente economizar nisso e depois ficar na execução um bom tempo e nunca tem encerramento, que o cliente nunca aceita o final, tal, vai fazendo isso, vai se alongando e normalmente vira um grande problema, né? E se a gente olhar, pô, mas eu preciso terminar um para começar o outro? Não, na verdade é assim, são coisas que muitas já começam sincronizadas, então não é porque eu não posso, a partir do momento que eu estou iniciando, eu já começo meu planejamento. E tem coisa que eu já tenho que ir executando. Então, assim, é lógico, com uma necessidade, com uma intensidade menor, mas eu já começo a executar. E o monitoramento e o controle ali da linha vermelha também é algo que, assim, se eu não tiver isso, eu vou estourar meu orçamento, vou estourar meu tempo, vou não ter recurso. Então, se eu estou falando de desenvolvimento de um aplicativo eu tenho lá um desenvolvedor que vai me entregar tal coisa, eu preciso saber, ele tem uma quantidade de horas limitadas, ele trabalha lá, o máximo dele é 12, 10 horas por dia, né? Se eu começar a colocar mais coisa lá na atividade dele, ou eu vou ter que alocar novo recurso, e controlar, né, se esse recurso vai, que vai mudar. Então, basicamente, para mostrar que dentro do ciclo de vida, né, a gente não necessariamente eu preciso terminar uma coisa para começar outra, ele tem que andar tudo em paralelo, né? E o encerramento, ele tem que começar lá no meio, né? Porque eu já tenho que preparar o encerramento, porque senão, é aquilo que eu falei, a maior dureza de um grande projeto eu falo até cito, né, uma das convivências aí que eu tive com o Richard, é um projeto aí, um dos projetos da minha vida aí que, assim, é um projeto de 6 meses que acabou durante 2 anos, e isso me fez mudar de vida, mudar de cidade, mudar de uma série de coisas. Então, por vários pontos aqui que a gente está colocando, né? Foi ótimo conhecer excelentes pessoas, me fez nessa época até estudar melhor aí sobre gestão de projetos, mas é algo que hoje a gente olha e fala, poxa, será que não faltou planejamento? Será que a gente executou? Será que a gente não mudou o escopo muitas vezes, tal? Então são várias coisas que nos fazem aprender. Aqui trazendo um pouco mais assim abrangente, tá? Então assim, dentro dessas fases, olha como isso se cruza, né? Eu falei que tem as fases de projeto, né? Acima ali em azul no canto aí esquerdo, né? Coisas que nós precisamos gerenciar, executar em cada fase. Então, olha como a parte do planejamento tem tanta coisa. Tem planejamento de gerenciamento de projeto, criar EAP, definir escopo, sequenciar atividade. É uma pancada de coisa aí que a gente fala nesse. E nós vamos usar isso daí e vai economizar tempo lá na execução. Se eu não tiver planejado, como que eu vou comunicar meus stakeholders, como que eu vou comunicar os parceiros, se eu vou precisar para migrar, já trazendo para a área de saúde, né? Eu vou até usar alguns exemplos aí, mas assim, projetos de implantação de sistema. Acho que deve ter muita gente aqui que já passou, né? Enfermeiro, não sei o quê, implanta um ERP novo, implanta TASI, MV, que for, né? Assim, a comunicação é essencial, né? É, aquisições, né? Porque assim, pô, eu preciso disso, vamos implantar o sistema, mas, pô, não contratei a rede, não comprei o computador, não sei o quê, tá tudo pronto, tá? Não sei o quê, mas ninguém tem o computador para fazer. Então, tudo isso, né? Então, daí entra na parte de execução, né? E controle, né? Controle também, monitorando tudo, cronograma, escopo, executar controle, encerramento a partir do encerramento ali, mas você vê que ali é onde a gente tem uma maior quantidade de coisas que nós vamos fazer o projeto no detalhe, é dentro do planejamento. Então, por isso que eu falo que aqui
E planejamento não é só para quem é gerente de projeto. Planejamento para qualquer área que eu seja, para qualquer, seja na minha casa, não precisa nem ser um profissional, se a gente não faz isso com planejamento, eu vou me mudar. Se eu não tiver um planejamento bem detalhado, que seja ele no papel de pão lá, né, escrito, né, bom, vou comprar isso, vou comprar não sei o quê, a gente se perde. Vai lá na Leroy Merlin, não sei o quê, mas isso daqui é legal, isso daqui, com toda certeza vai atrasar minha mudança, vai estourar o orçamento que eu tinha proposto, mas ficou mais bonito, mas a entrega, né, ao tempo, e acaba sendo comprometido. E por isso que eu trago aqui eu abri no slide passar um pouquinho mais que eu passei, mas são fases importantíssimas aí do planejamento. Lembrando, tá, pessoal? Não se assustem, porque, mas eu vou precisar usar tudo isso se eu quiser gerenciar projeto. Não, mas tem coisas aqui que podem ter certeza. Eu hoje uso, por exemplo, esse item 5.3, criar a EAP. É um negócio que eu nunca tinha ouvido falar, não sei o quê. Quando eu comecei a mexer, hoje eu não consigo escrever um projeto, fazer um negócio simples se eu não tiver essa estrutura de EAP na cabeça, que eu vou mostrar para vocês o que que é. Preciso gastar 10 minutos naquilo lá que eu vou conseguir sequenciar melhor o que que é, o que que eu preciso para o meu projeto, né? E daí eu parto aqui para como evitar erros, né? Então a gente colocou vários pontos, mas, pô, mas eu não quero ser um grande gestor de projeto, não vou construir um prédio, nem um navio, mas assim, eu vejo que tem planejamento vai me ajudar bastante, né? Então, assim, coisas importantes, né? Objetivos claros, a gente tem que estar bem determinado o que que é, qual que é o objetivo, qual que é a entrega do meu projeto, né? Cronograma realista, né? Que assim, a gente recebe lá, ó, pô, você precisa fazer o foguete em um mês. O foguete em um mês ele não é realista. Eu vou colocar num projeto para fazer, assim, eu preciso, lógico, ele pode se desdobrar, pode colocar orçamento, pode ter, mas ele tem que ser realista. Assim, mesmo que ele seja desafiador, não adianta. Você vai ter isso daí, ele vai estourar, ele vai ter que ser ter esse ponto. Comunicação, comunicação de forma eficaz e não só a comunicação de nascimento do projeto, comunicação ao longo da execução do projeto. Riscos, né? Identificar e gerenciar. A gente, lógico que riscos vão ter milhares. Tem aquele, daí a gente fala um pouco de matriz de risco, mas assim, a gente consegue colocar numa matriz de risco. Eu sei o que, que pode impedir o meu projeto e o que, que pode, assim, impactar um dia, 2 dias, como que eu mitigo isso, como que eu, para mim ter essa visão de possíveis riscos que eu tenho. Acompanhamento do progresso, né? Monitoramento e controle, seja com uma simples planilha para mim colocar, pô, hoje a minha entrega, essa semana eu precisava ter feito isso, isso e isso. Entreguei isso, isso. Não, entreguei 50% disso, poxa. Então, semana que vem, meu planejamento já tem que ser um pouquinho diferente. Então, eu tenho que acompanhar o progresso até para que eu faça correção do escopo ao longo do projeto. Aí, né? Se eu tenho alguma coisa que eu tenho que mudar, se eu vou ter que alocar mais recurso, como que eu vou fazer isso daí? Aprender com os erros. Ninguém, tudo que eu estou falando aqui não existe o Walt Disney que eu falo, né? Todo mundo vai errar, mas a gente precisa aprender com os nossos erros. Errar de novo que é o problema, né? Então, assim, eu errei. Eu tenho que ter uma documentação, tenho que deixar aquilo lá muito bem. Pô, algum dia eu errei porque eu fiz por esse caminho. Bom, vamos anotar, vamos documentar isso daqui para no futuro eu não errar mais com isso. Eu preciso aprender com os meus erros, né? E utilizar ferramentas, né? Então, assim, tem muita ferramenta hoje. Não precisa usar 200, mas, assim, tem, às vezes, duas, três que vão te dar uma luz. Então, usei o exemplo lá do Model Canva, muito importante. Cronograma, eu preciso ter um Microsoft Project, a minha empresa não paga, não sei o quê. Problema nenhum. Tem cronograma no Excel, tem programa no Google Online já pronto que eu coloco, que eu defino bem o que que é meu cronograma. Então, ter ferramentas vai te ajudar muito, né? Eu trago aqui alguns problemas, né, de projetos, né? Projeto não planejado, o que que ele pode virar, né? Ele é executado, ele faz lá, você manda a pessoa fazer e vira isso daqui, né? Então, uma porta instalada errada, uma casa no meio da rua, vocês são exemplos aí drásticos, mas assim, tem, tem,
tem bastante a ver do que a gente está falando aqui, né? Uma simples escada, foi executado, né? Foi definido, constrói uma escada, beleza. Construiu, tal, não sei o quê, tem que fazer dessa forma, com tal inclinação, se isso ia entregar o negócio, não bem definido, né? Trago aqui, então, trazendo para a nossa realidade aí de gestão de saúde, né? Tem muito enfermeiro, muito técnico, outros profissionais aí que estão aí presentes aí, e eu acho que é uma realidade, muita gente aqui já deve ter participado da implantação de um sistema ERP, né? Que é um TASI, um MV, um WPD, qualquer sistema aí. Então, eu acho que esse é um exemplo bem importante de etapas importantes que eu preciso ter quando eu faço, né, a implantação. Eu preciso ter um mapeamento. O que que é, né? O que que eu espero desse sistema, né? Vou implementar, então, para mim implementar, primeiro, eu preciso mapear qual que é o processo da área. E a gente tem um erro muito comum, né, quando a gente vai fazer uma implantação de sistema, de achar que aquele sistema vai corrigir 100% dos problemas que eu tenho. Ele vai corrigir, lógico, a minha coisa, meu objetivo, se eu estou implantando um sistema, para ele melhorar. Mas, assim, às vezes você vai mapear o processo e a pessoa responde não com o que é hoje, ela responde com o que ela gostaria que fosse, só que nem sabe como vai fazer. Então, esse mapeamento já sendo errado, provavelmente a gente vai ter problema futuro. Regra de negócio, né? Então, assim, quando a gente fala de sistemas de TASI, de MV, assim, não adianta, pode ter o menor parâmetro, melhor não sei o quê. Estamos falando de tabelas, de convênios, de uma complexidade gigantesca, que assim, se eu não tiver bem definido isso daí, daqui a pouco eu vou ter. E é comum, tá? Não estou falando coisa assim, é comum a pessoa ter um sistema, comprou um sistema que é uma Ferrari, está usando, mas como que você olha se eu preciso de autorização para esse exame? Ah, não, tem uma planilhinha aqui do lado que eu olho. Poxa, mas tinha uma regra que eu podia cadastrar lá no sistema que ia me impedir de prescrever aquilo lá, ou já ia cair uma possível pedido de. Aí, quando você pergunta, não, o sistema, na verdade, eu não comprei esse módulo, são coisas desse tipo que você escuta. Então, assim, a regra do negócio bem definida e escrita dentro do sistema é o que vai trazer, são coisas, um sucesso no projeto. Depois, acho que eu deixo o Richard muito mais experiente nisso, pode falar um pouquinho mais, até se tiver outras pessoas nisso. E capacitação, né? Só não adianta também a gente mapear bem, ter todas as regras de negócio e chega no dia lá da entrega, né, a virada do sistema, não sei quem que já passou aí por uma virada de novo, mas assim, aí 90% do hospital, da clínica, não sabe, nunca abriu, nunca nem trocou a sua senha. Eu não capacitei essas pessoas. E a capacitação, faz um atendimento lá, faz um negócio, você faz um. Lá no dia a dia você vai ter um monte. Esse um com tudo perfeito é uma coisa. No dia que você vai lá fazer 200, um problema, tal, então a capacitação, pegar cenários, não sei o que, vai ser pontos aí de sucesso aí para o seu projeto. Então, resultado disso é o que a gente vê, né? Vira um sistema, acontece alguma coisa, no primeiro dia vira um caos. Essa recepção do hospital, todo mundo dando porrada, não sei o quê, e faturamento do hospital, né? Coisa que vai levar indo lá para baixo, né? Porque aí nesse dia não emitiu guia, mas não sei o quê, mas assim, mas eu também não posso deixar aquele paciente lá na porta esperando. Então, atende todo mundo, depois a gente vê o processo de faturamento. E tudo aquele investimento, né? No primeiro momento vira uma decepção, né? E com muito trabalho aí para ser corrigido. Isso é ruim? Ruim, lógico, mas assim, a gente pode resolver, né? Mas isso a gente, normalmente, em qualquer tipo de implantação, projeto, tal, não sei o quê, a gente tem uma curva de aprendizado, né? Então, basicamente, nesse que eu coloquei, é basicamente isso. Você implantou um sistema, você vai ser lá a preparação, você vai colocar, naquele primeiro momento, a gente desce, uma queda de faturamento, e a partir de que a gente começa a lidar com aquilo lá, eu cadastro melhor minhas regras, eu treino minha equipe, eu vou ver lá na frente meus benefícios reais. Mas aonde que eu quero chegar, né? Preparação disso, né? O planejamento, o escopo bem definido, tudo aquilo lá atrás, eu vou conseguir enxergar meus benefícios reais antes, tá?
Então, é a eficiência do todo aí, tá? Termo de abertura, trazendo um pouquinho, como eu falo sobre de planejamento, eu falo também, assim, dos rituais importantes aí. Então, acho que, assim como é importante ter encerramento, mas a abertura, né? Vocês vão escutar, eu falo bastante como TAP, né? Então, um documento que eu acho que não tem que, tudo tem que ter. Independente do tamanho do projeto, tem que ter isso bem documentado. Que é de forma simplificada eu colocar quais são os objetivos do meu projeto, a justificativa, uma descrição preliminar disso, premissas e restrições, né? Então, assim, o prazo definido e não extensível, orçamento limitado ao valor tal, conteúdo X, não sei o quê, bem determinado. É ali que eu oficializo o que que é meu projeto, qual que é o meu data início, data fim e uma série de coisas, de uma forma, em uma folha. Vocês estão vendo aí numa folha, um papel, tenho bem definido. E às vezes, mas isso é simples, vai escrever isso daqui. Às vezes você nem parou para pensar qual que é o real objetivo que você quer, você muda só para escrever já é difícil, né? Então imagina, então é definir objetivos, justificativa, o que que você espera disso, uma descrição sucinta daquilo lá, né? De uma forma que dá para entender. Se você não entender, você não vai conseguir explicar para os demais. Premissas, né? O que que ele busca, quais são as restrições. E eu trago aqui a EAP, que é aquilo lá que eu falei para vocês, que é uma ferramenta que eu não consigo mais deixar. Depois depois eu compartilho aí, posso até mandar aí qual que é uma das ferramentas que eu uso aí de forma gratuita, que ele faz isso. Então, basicamente, eu vou implantar um sistema. Como que eu vejo qual que são as fases aí do projeto? Então, de uma forma, essa estrutura analítica de projetos, né, que a gente chama de EAP, a gente consegue de uma forma fácil desenhar o que que é. Pô, tem uma fase de estudo que eu vou ver qual que são meus processos atuais, qual que é a cultura da empresa. Uma segunda fase onde eu vou fazer a alocação, vou instalar o software. Aí tem o piloto, tem que ter o treinamento, definir serviço, implantação. Então eu coloco isso de uma forma estruturada que eu consigo depois isso, para isso, depois de uma forma de EAP, eu jogar isso para dentro de um cronograma está muito fácil. Porque eu já defini quais são as etapas, daí eu tenho que definir ali exatamente. Trazendo aqui, eu coloquei implantação do sistema, vamos trazer um negócio mais até simplificado. Então, desde até um evento, pô, vou fazer aniversário do meu filho ali, uma EAP, eu já sei o que que é, qual que é o orçamento, o que que é o dia, o que que é não sei o quê, tenho fases, né? Desde a contratação do serviço, a compra do bolo, a compra da bexiga, a contratação do animador, a segunda etapa é alugar o salão, a segunda etapa é a decoração, no dia, um dia antes do evento, tem a instalação, não sei o quê. Então, são coisas assim que podem nos ajudar, são uma ferramenta que eu acho que sim, de forma simples a gente consegue estruturar muita coisa na cabeça. Cronograma, né, pessoal? Acho que todo mundo quando fala de projeto já associa cronograma, né? Vocês viram que é muito mais amplo do que isso. Assim, cronograma a gente associa a ferramenta, mas se um Excel aí a gente consegue ver etapas, quem que são as pessoas, quem que está designado para aquilo lá, data início, data fim, quantos dias dura. E é outro ponto importante aí quando a gente fala sobre cronograma qual etapa depende de outra etapa, né? Porque às vezes eu tenho uma etapa que eu não consigo começar se não acabar a outra. Então tem algumas, e se atrasar uma, eu vou impactar lá na frente, então por isso monitoramento e controle é muito importante. Trago um exemplo assim, muito clássico aí de quem estuda gerenciamento de projetos, essa figura aí é bem clássica, né? Então, tudo isso que a gente falou é resultado disso, né? Então a gente olha aí uma figura, como que o cliente explicou, como o líder do projeto entendeu, como o analista planejou, programador codificou e consultor fez o negócio. Então, assim, ó, cada etapa, né, vai virando se a gente não tiver a comunicação e o objetivo vendo claro, vai ser isso, né? Então, desde uma montanha-russa lá foi paga pelo cliente, aquilo lá, na verdade, o cliente só queria uma cadeirinha, né, um pneu pendurado na árvore, mas e a gente entregou muito menos que isso. Uma árvore sem folha, sem não sei o quê. Então, um projeto e um balanço mal comunicado, mal planejado, que gera todo este impacto, tá?
Bom, então acho que quis trazer aí da melhor forma, vou abrir aí para perguntas e tal, mas gosto sempre dessa frase, que gestão de projetos é a habilidade de mobilizar recursos dentro de um período pré-determinado para gerar um produto ou serviço único. Então, basicamente, aquilo que a gente falou, né, lá no início, né, de tempo pré-determinado, é um ponto bem importante. E, basicamente, gerenciar projetos, né, transformar ideias em resultados, né? Porque quem fala a ideia é muito boa, né? Todo mundo tem a ideia. Agora, quem transforma em resultado é quem gerencia um bom projeto, quem planeja direito e quem realmente executa, que também só planejar sem executar não tem resultado, né? Bom, finalizo aqui, vou abrir aí para a gente discutir um pouco. Acho que é um tema bem amplo e estou aberto aí até para depois. Vamos aprofundar então, Richard, vamos aprofundar em cronograma, vamos aprofundar um dia, fazer uma EAP aqui. Estou à disposição aí para a gente trabalhar e falar mais sobre esse tema, tá bom? Vocês viram que tentei ser o mais sucinto possível e já são quase 8 horas da noite, mas é um tema que eu gosto bastante de falar. Se deixar, a gente pode falar bastante aqui. Deixa eu parar de compartilhar aqui, Richard. Trude, cara, obrigado. Parabéns pela aula, acho que foi excelente. A sua câmera acho que está travada. Não sei se é a minha conexão aqui, mas você está com a imagem Fechei e travada. abri novamente aqui. Vamos ver se melhora aqui. Não, acho que está travado ainda. Mas às vezes pode ser a minha conexão aqui. Voltou, Ah, tá aí. voltou. Tá normal. Voltou. Agora deu certo, Trude. Cara, excelente. Parabéns pela aula. Acho que foi muito, muito bom. Eu já fiz uma lista aqui, Trude, com 5 questões para fazer aqui, uma sabatina aí, mas acho que é mais para a gente trocar alguns insights de alguns pontos importantes que você passou e me remeteu a algumas coisas aqui. Eu queria fazer um ponto antes, cara. Acho que a gente podia tirar uma foto dessa aula com todo mundo aqui. E aí, pessoal, quem puder abrir a câmera 10 segundos, 20 segundos, só para a gente tirar a foto dessa tela aqui. E aí depois a gente, se quiser fechar, fecha de novo e a gente volta para as perguntas aqui. Então, quem puder abrir a câmera, por favor, abre aí para a gente bater a foto. Só isso, pessoal, tudo tímido para aparecer ali, ó. Então, deixa eu tirar a foto aqui rapidinho. Feliz em ver a foto aqui, Richard. Um monte de gente aqui que já trabalhou, já erramos muito em projetos juntos, já acertamos É, junto, né? Tem as algumas pessoas figuras ainda aqui vieram aqui, importantes. sinal que gostam, né? Não, mas vamos lá, gente. Obrigado. E aí, Trujillo, de novo, cara, acho que assunto muito importante aí. E acho que o primeiro ponto que você trouxe aqui, que acho que é um tema fundamental, cara, foi que você falou que, né, a gente pensando em implantação de um sistema aí, não adianta ter um sistema bom se a gente tem um processo ruim. Então, por exemplo, o cara que dirige mal, ele vai dirigir mal o Fiat Uno e vai dirigir mal a Ferrari. Não adianta você dar uma Ferrari para o cara e achar que vai resolver os problemas dele. Ele tem que aprender a dirigir primeiro, para depois pegar um carro melhor e conseguir andar e usar todos os recursos que esse carro tem. Falando nisso, cara, quando a gente vê algumas implantações de projeto, e aí a gente sente que nas instituições o time de projetos geralmente é afastado do time das operações. E aí, então, eles falam, cara, o meu escopo aqui é implantar o projeto. O processo que tem que resolver é o chefe daquela área. Só que se o cara não arrumar o processo dele, você não vai implantar esse projeto direito. Então, eu estou gerando esse dilema aqui que a gente vê que acontece muito. Como que a gente consegue minimizar isso, Trujillo, né? Para fazer com que o projeto funcione e você corrija esse processo, né? É uma pergunta bem difícil, mas assim, vamos lá. Eu vou colocar um pouquinho o meu ponto de vista. Eu acho que quanto mais a pessoa, mesmo que ela é de TI, de não sei o quê, tiver aproximado e conhecer do processo, e tiver a curiosidade de participar e sentir na pele o que, que é aquilo e não sei o quê, para mudar, vai ter um sucesso. Então, assim, se você. Eu vejo, assim, pelo menos das experiências que eu tive aí ao longo da minha carreira,
os hospitais, clínicas, coisas que têm os sistemas mais bem implantados, foram até com o time próprio que se especializou do que com o próprio consultor, às vezes, da empresa, que não vivia aquela tão forte a realidade daquilo lá. Então, acho que o segredo do sucesso é a interação, é que cada um, tanto a TI ou quem for está aprimorando, esteja vivenciando o que que é o negócio, né? E a vivência, e também o quem é do negócio tentar entender o que que o sistema pode me trazer de pontos importantes. Então, essa interação, essa conexão e esse ponto aí que você colocou aí de ser independente, eu implanto e você pega o problema. Então, assim, se eu já tenho um negócio mal definido, é, não vai adiantar, vou colocar um sistema, daqui a pouco aquilo lá, eu vou estar usando um papel de pão do lado, vou estar fazendo não sei o quê, vou estar reclamando que o sistema é ruim, que está não sei o quê. Então, acho que essa interação do profissional, ele está empenhado aí nisso daí, vai fazer muita diferença. Hoje, até falando de enfermagem, né, que a gente está colocando aqui, eu vejo, assim, muito, né, e é uma tendência aí, já tem muito enfermeiro técnico trabalhando com implantação de sistema. É muito mais fácil você ensinar para um enfermeiro, um técnico, como cadastrar. Até hoje eu não faço a mínima ideia. Eu pegava aquele Nanda lá, aqueles negócios lá enormes, você fala, vai ter que cadastrar isso daí. Eu falo, pelo amor de Deus, né? Então, assim, ele entender da TI, entender aquilo lá como cadastro no sistema, é muito mais fácil. Então, tem uma migração diária importante, né? Que é mais fácil você colocar quem vivencia aquilo para implantar o negócio do que quem é de fora fazer entender o ponto. E até uma experiência de vida minha, né? Eu falo assim, eu implantava sistema, estudei TI, não sei o quê, mas me interessava muito pelo processo. Pegava o ponto do processo e entender. Isso me fez migrar para gestão, para operação, para faturamento, recepção, prontuário eletrônico. Já rodei todas as áreas que vocês podem imaginar aí de um hospital, mas assim, na curiosidade aí de aprender, de não sei o quê, e aí a gente consegue tirar ter um sucesso melhor do sistema aí, tá? Não sei se, Richard, se eu fui claro, mas eu acho que são pontos que eu coloco Legal. de Não, acho legal, fundamento. Trude. E é só acrescentando aqui, né? Nesses projetos grandes, e acho que você trouxe um exemplo excelente aí de que a gente envolve a enfermagem, outros profissionais, farmacêuticos, recepcionistas, nesse time de implantação, e não só ensinam eles, mas eles ensinam a gente também, ensinam a galera do projeto como funciona, como que é. Então, acho que e aí, uma das outras perguntas que eu tinha aqui era como fazer o engajamento desse time e essa equipe. Acho que um dos pontos importantes para esse projeto e para a gente mitigar isso é a gente ter uma equipe bem definida. Então, geralmente, quando a gente monta, né, em alguns projetos grandes, além de ter o time de projeto TI, você cria um cargo que chama analista de negócios, e aí você traz gente que é especialista de cada uma dessas áreas. Então, por exemplo, você vai implantar o centro cirúrgico, traz uma enfermeira especialista de centro cirúrgico para participar desse projeto, e ela vai mostrar como que é o fluxo de cirurgia, de de recuperação pós-anestésica, todo esse processo, e ela vira uma analista de negócio ali, traz alguém do faturamento, traz alguém do comercial, traz alguém da recepção, e você cria também o que a gente chama de key user, aqueles usuários chaves, que assim, que esse cara vai, ele, né, é o cara que mais conhece o processo dentro da área dele, então ele vai te explicar como que funciona este processo, e você vai falar, cara, isso o sistema novo faz, isso vai ter que mudar, vai ter que adaptar, a gente vai treinar vocês, você vai treinar o time para esse processo novo, porque muitas vezes o que acontece é a gente olha um processo, vê que não vai funcionar, muda ele dentro do sistema, mas não treina e não avisa a ponta. Então a gente tem que envolver a ponta, cara. A gente tem que trazer esse key user para dentro do nosso projeto e tem que trazer esses analistas de negócio para dentro desse projeto. Então, acho que uma forma de mitigar isso é a gente montar a equipe deste projeto com gente que conhece o processo. Porque a gente, né, aqui desse lado, a gente conhece a metodologia de projeto, de como colocar, mas a gente não conhece a fundo aquele processo. A gente tem que trazer gente junto para tentar resolver, né? Acho que assim a gente consegue mitigar.
Aqui, Trujillo, uma outra pergunta. Gente, se vocês quiserem fazer pergunta, levantem a mão e mandem aqui. Senão eu vou metralhar ele de pergunta aqui. Ó. Uma outra pergunta, Truji, que tem aqui é o seguinte, né? A gente sabe que o ser humano é criativo. Então, a gente tem ideia para fazer 40 projetos, cara. Se eu sentar em uma sala, eu vou querer fazer 40 projetos. Eu tenho 40 ideias de processos, de coisas novas para melhorar. Mas a gente sabe aqui que esses projetos eles dependem de três coisas, cara. Como você disse lá, de tempo, de braço e de dinheiro. É finito o recurso. Você não consegue fazer 40 projetos ao mesmo tempo, porque não tem gente suficiente. Você não vai fazer 40 projetos em 6 meses e você não tem grana para bancar 40 projetos. Então, ideia, a gente sempre tem mais ideia do que projetos viáveis. E aí a minha pergunta aqui é se existe algum modo aí como que você prioriza esses projetos. Porque entre 40 você vai ter que escolher talvez 4, 5 para fazer nesse primeiro semestre. E aí, geralmente, quais os critérios que você usa para priorizar ou classificar o grau de importância desses projetos, cara? Bom, acho que é uma pergunta assim bem ligada a um planejamento estratégico, né, Richard? Então, assim, vai depender muito do momento da empresa, do local onde você se está estabelecido. Então, por exemplo, você está numa empresa hoje que ela precisa de um resultado de curto prazo, precisa de um resultado financeiro de curto prazo, precisa estar mais focado em tal coisa. Então, assim, eu vou priorizar projetos menores, com menos custo, que tenham pequenas entregas, mas entregas rápidas. É melhor eu fazer 3 pequenos projetos, né, com o mesmo recurso, do que às vezes fazer um projeto de 2 anos, que vai ser a mudança do sistema que eu vou ver o resultado disso lá na frente. Então, faz todo sentido a gente ter a visão de todos os projetos. É isso que você hoje tem uma matriz, né, que a gente pode colocar isso daí, qual que são todos os projetos, o tempo deles, o custo deles e o resultado esperado deles, né? Dentro de projeto a gente fala também muito sobre análise de viabilidade de projeto, né? Então, eu jogando para dentro de uma análise de viabilidade, eu vou ver qual que é o resultado disso daí, se ele vai trazer um resultado financeiro, se ele vai trazer uma redução de custo. Então, eu jogando isso para dentro de uma plataforma, eu vou olhar e vou priorizar. Vou falar, poxa, é o que gasta menos e entrega mais rápido? Bom, então eu vou elencar esses 3 primeiros. Então, é basicamente jogar para dentro de uma matriz isso daí, de acordo com. Não tem uma receita, né? Na verdade, a receita vai estar ligada ao que é o planejamento da empresa onde você está inserido, do local que você está inserido. Pô, se o meu planejamento estratégico é isso, eu preciso focar nessa área, eu preciso não sei o quê, eu vou segmentar os principais projetos de curto prazo com o menor custo possível. No cenário de saúde atual, né, que nós estamos vivendo aí, você vai ver que os nossos tem muito mais investidas menores, né, que tragam um resultado do curto prazo do que vocês olham aí, né, de um cenário para cá, de um último ano, quantas compras de hospitais, quantas coisas que tiveram, muito menos, né? Agora, quanto que tem sido investido em ciclo de receita, em sistemas para envio de contas automáticas, em fechamento, não sei o quê, muito maior. Então, assim, são pequenos projetos que faz eu organizar minha casa, ter uma entrega mais rápida e vai me fazer trazer um resultado para depois partir para um grande projeto que seja uma aquisição de um hospital, uma expansão de rede. Legal. Cara, mais uma pergunta aqui, Trujillo. Eu tava, né? E aí aqui eu acho que só comentando aqui, então, pelo que você está trazendo, tudo nasce dentro do planejamento estratégico. Então, o que você está imaginando, ali você vai ter os pontos principais, aqueles pontos que você entende que você entrega um resultado rápido em curto prazo, esse talvez deva ser as suas prioridades, alinhada com o planejamento estratégico e algo fácil para você executar, você vai colocar ali na frente do que projetos longos e que os resultados serão mais demorados, né? Legal. Cara, aí aqui, né, falando um pouco disso, aí a gente foi lá, definiu esses projetos principais, e aí eu vou dar um exemplo que eu vivenciei em uma das empresas que eu passei recentemente, não vou dizer o nome dessa empresa aqui, mas eu estava lá e tinha um time de projetos lá nessa empresa, e a gente tinha uma reunião
quinzenal para passar o status desses projetos. E aí vieram me apresentar o status desses projetos para eu alinhar com o meu time. E aí, cara, eu comecei a olhar os números e tinham projetos lá que pelo time os caras colocaram que estava já 95% ok. E a gente não tinha feito nada ainda, cara. Assim, tava, para nós, a nossa visão estava 10% ok. Tinha um desalinhamento muito grande entre a planilha que o cara de projetos estava usando para mostrar resultado para o chefe dele e a nossa realidade ali na ponta que ia ter aquele projeto não, né, caótico e não funcionando tal. Como que a gente consegue reduzir esse gap, Trujillo, para que realmente o projeto seja mensurado de forma correta? Quanto que ele está evoluindo, quanto não está, se ele está atrasado, quais pontos para alinhar? Como que a gente pode ajustar isso, cara? Acho que vai um pouco assim, vai depender aí do tamanho também da empresa, o tamanho da quantidade de projetos paralelos que você tem. A gente fala muito da figura do PMO, né? Uma pessoa voltada que ele é independente da área, ele não, então assim, ele não vai defender o interesse da área, ele vai defender o interesse do projeto. Qual que é o custo, se o orçamento do projeto foi se a entrega daquilo lá. Então ele é um auditor É de um quem está cara entregando o neutro. projeto. Oi? É um Desculpa. cara neutro. É uma pessoa neutra que ele está olhando para todos ao mesmo tempo. Então, se eu tenho 10 projetos dentro da minha empresa, ele vai estar lá todos os dias, né, cobrando, querendo saber quanto que você gastou, o que que você não gastou, atualiza aqui, coloca de uma forma, então, uma pessoa independente. Porque quando a gente tem esse ponto que o Richard falou, acaba sendo muito comum quando a gente tem uma complexidade muito grande, projetos muito grandes, e acaba que a gente tem intervalos cumpridos de monitoramento. Às vezes, então, assim, eu vou apresentar para o CEO da empresa a cada 30 dias. Chegou lá no dia 29, eu vejo que eu não avancei nada. Pô, para atualizar a planilha é fácil, né? Eu vou lá e coloco aquilo lá, coloco não sei o quê. Não estou sendo meio que auditado daquilo lá. Então, daí você vai ver o desencontro entre isso que assim, um desencontro entre a real entrega versus o que tá. Fica bonito lá, projetar no PowerPoint, todo mundo faz, né? Agora, fazer a entrega, então é muito importante essa figura do PMO, do gerente de projeto, alguém que seja independente para estar nisso daí, né? E outra coisa que a gente coloca, até coloquei lá no termo de abertura do projeto, né? O sponsor, né, a pessoa responsável pelo projeto, a gente oficializa esse responsável, porque acaba que ele, assim, dependente de eu ter outros recursos alocados, ele vai ser aquilo lá, que se aquilo lá não foi entregue, não sei o quê, ele vai ser o determinado para responder por aquilo lá. Então, se a gente tem um time descomprometido, tem alguma coisa, a chance de erro é muito grande, né? Mas assim, o que que eu acho para isso daí que você colocou, Richard, é monitoramento e controle mesmo. Aquilo lá, tem aquelas etapas, os rituais, a Scrum lá, aquela outra metodologia que eu coloquei, você vê que são rituais diários, exatamente por isso, porque são projetos ali que tem entregas que, se, vamos supor, pô, estou fazendo um aplicativo aí de enfermeiros do bem. Em 7 dias, um programador ele desenvolve muita coisa. Só que se ele desenvolver muita coisa errada, vão ser 7 dias perdidos desse projeto, né? Então, assim, se eu revisar isso todo dia e corrigindo e validando todo dia, eu vou ter entregas melhores, assim. Então, mas voltando aí pela sua pergunta, assim, é muito importante, depende da complexidade, do tamanho da empresa, ter essa pessoa independente da área, Eu cobrando, gostei desse fazendo cara e tendo neutro, essa viu? entrega. Gostei desse cara neutro aí. Esse cara vai ajudar bastante. Dai, a Dai levantou a mão. Dai, tudo bem? Boa noite. Oi, boa noite, tudo bem? Bem. Primeiramente, parabenizar o Fábio, excelente aula. Muito nossa vivência em viradas. Fábio, com base na sua experiência e em várias formas diferentes aí de projetos que você já participou, pegando da sua vivência, eu queria ver se você chegou num consenso que hoje, em virada de hospital grande, se tem um tempo mínimo definido para isso, ou de fato a gente precisa ter uma avaliação ali macro dos processos para ter uma definição de tempo para virada.
Acho que não tem bem uma definição exata, Dai. Vai depender primeiro do tamanho do hospital, a quantidade de convênios que ele atende provavelmente vai impactar bastante nesse time, tá? O conhecimento dos contratos que eu tenho também tem uma. Então, assim, a maturidade da empresa, quem tem os seus processos mais bem mapeados, mais estruturados, vai influenciar bastante nessa entrega, tá? Então, assim. Porque é isso que às vezes a pessoa espera para revisar o processo do hospital, da clínica, falando, ah, vai implantar um sistema. Mas o sistema ele não vem para revisar os seus processos, ele vem para você adequar. Então, esse tempo vai depender um pouco do nível de maturidade de processos que a empresa já está habituada. Então, acho que é isso, assim, Daiane, coloco que, por isso que eu coloco lá no início, assim, essa etapa de planejamento, esse entendimento, normalmente um erro comum, né, nesses grandes projetos é quem contrata a implantação, ela não vê a realidade primeiro, ela faz o contrário, né? Ela contrata o projeto pensando no orçamento que ela tem. Pô, eu tenho X dinheiro para fazer isso daqui. X dinheiro dá para me reduzir de 500 horas para 40 horas de treinamento, eu preciso não sei o quê. E beleza, encaixou, resolveu. Defini o orçamento, mas vira um problema. Então, até esse mapeamento aí, quem faz o mapeamento pré-venda do negócio, vai fazer total diferença. E também, oi, Trude, a Lilian, tudo bem? Tá me ouvindo? Olá, Lilian, tudo bem? Abre a câmera aí para todo mundo conhecer quem que é a Bidevald. Ai, meu Deus. Com meu filhinho aqui ó, do lado. Não, assim, só acrescentando, né? E uma boa equipe de cadastro também, né, Trude? Vai dizer o tempo de implantação. Só puxando um sardinha pro meu lado, né? Só puxando um pouquinho a sardinha aqui pro meu lado. Bom, vamos lá. Tudo bem, certeza. Lilian? Boa noite. Tem Trude, tem algumas perguntas aqui no chat, já eu vou ler. Primeira pergunta é da Samara. Samara foi minha professora, gente, na minha época de universidade. Uma das melhores professoras que eu tive, uma expert na área aí também. Samara, obrigado por estar prestigiando a gente. E ela te faz uma pergunta aqui, Fábio. Professor Fábio, qual dica você daria para não cairmos na cilada de engessar esses projetos em consequência da escolha de metodologias? Vamos lá, deixa eu. Samara, até se você quiser abrir aqui o microfone e fazer a pergunta, fica à vontade. Mas aqui, pelo que eu entendi, Fábio, é o seguinte: dependendo da metodologia que você usar, você pode engessar o projeto com tantas coisas que tem. Então, como não cair nessa cilada? Como escolher a melhor metodologia e não engessar esse projeto aí? Oi, boa Boa noite, noite, pessoal. Samara. Tudo bem? Não me mate de vergonha, não, rapaz. Senão todo mundo já sabe que eu sou velho. Meu Deus. Bom, primeiro, prazerzão. Eu peguei o final da sua aula. Eu sou uma aluna, confessa, né? Porque eu cheguei muito tarde do trabalho. Mas bacana, vi os últimos artefatos que você compartilhou. Isso me remeteu muito a algumas observações, até que o Richard se adiantou. E quando eu falo de engessar, que eu vejo muito nos follow-ups, né, de projeto, as pessoas se preocupar muito mais no ritual de preenchimento de artefato, de abre sprint, fecha sprint, entendes? Então, quando eu falo de engessar, a gente não... O que dá uma dica para a gente se livrar dessas ciladas, né? Além, obviamente, da força de fala do sponsor, do PMO, sem dúvida, mas o que eu vejo é que, para alguns projetos, existem algumas metodologias que nos tiram um pouco mais dessa zona de perigo, vamos dizer assim, né? E outras nos favorece, né? Então, eu brinco sempre, e o Richard falou uma coisa muito certa, né? É lindo, a gente vai para a reunião de resultados, as pessoas abrem os PowerPoints,
ou até mesmo fazem aqueles BI, né? Os painéis que a gente faz em BI ou mesmo em Excel, enfim, e tá tudo lindo, tá? E aí você olha e fala, meu Deus, como é que tá 80% se eu acabei de ver o resultado disso na minha base e tá, o sinistro tá um desastre, né? Então, falando de operadora ou de hospital, eu não chego na EBIT nunca, nunca chego em sonhar com a EBIT melhor do que eu tenho. Enfim, então, o que é que você, com aí a tua expertise, né, que toque você daria para a gente para ficar atento quando até mesmo escolhe essa metodologia, escolhe as ferramentas, né? Como você disse, eu sei que a gente tem um monte, mas com a tua prática, dá uma dica aqui para os amadores, para ver se a gente foge um pouquinho desses atalhos. Obrigada. Acho que, Samara, prazer. Eu acho que assim, as ferramentas, né, o caminho aquilo que eu coloquei, né? Eu acho que vai depender um pouco da complexidade, né? Assim, não dá para mim fazer um pequeno projeto com todos aqueles documentos que eu coloquei lá, que você vai gastar com toda certeza mais horas para documentação e fazer do que entrega. E quando a gente fala, essa é uma coisa que eu tenho visto realmente acontecer, assim, eu acho que, eu trabalho com metodologia ágil. Mas a reunião de 15 minutos é um status report de 1 hora e meia, já não é ágil, né? Então, assim, eu já não estou fazendo aquilo lá. Aí eu estou entrando no detalhe do negócio, e a gente não está desdobrando isso daí. Então, acho que, como, assim, é bem complexo, que vai depender um pouco da maturidade do escritório de projetos, da maturidade da área de gestão de projetos da empresa para lidar com isso. Mas às vezes não é só a área de gestão de projetos, são as próprias pessoas que conduzem, né, que estão lá respondendo o status report, acabam alongando aquilo lá e para quem não quer travar, não sei o quê. Então é ser mais o objetivo possível, né? Então é trazer o que você fez ontem, o que não sei o quê, porque de qualquer forma você vai estar colaborando e reduzir aquele time, né? Então você está gastando menos tempo no ritual e mais tempo na entrega, é o que você colocou aí, né? Então, É, assim, existem muitas empresas, lugares, né, que falam, por isso que eu acho que esse é um tema para qualquer pessoa, né? Eu falo assim, estudei gestão de projetos e administração. Eu falo que eu estudei, que eu aprendi muito mais na gestão de projetos do que na própria administração, porque você fala, poxa, como a gente é imaturo em gestão de projeto, quando a gente olha todas as áreas de conhecimento, tudo que teria, e às vezes que não é tão complexo. Pô, fazer uma matriz de risco, olhar aquilo lá, vai me economizar muito tempo e vai me ajudar. Então, acho que mais respondendo aí, eficiente do que um monte de reunião que a gente faz, né? é exatamente. Então, acho que vai um pouco realmente assim, você sozinha, quem for ali, não vai conseguir mudar o mundo, se você é uma visão, se tem um time, um escritório de projetos engessado. Mas você, sua equipe, pode fazer sua parte sendo cada vez mais objetivo, tendo entregas bem definidas. Eu fiz isso, aquilo, entreguei aquilo lá, documentou, você vai conseguir avançar, você vai gastar menos tempo nesse ritual e vai entregar mais. Então, acho que que eu digo é não entrar nessa cilada mesmo. Assim, pô, se o negócio está complexo, então vamos simplificar. Minha parte eu simplifico, minha parte é isso daqui, está sucinto. E você pode ter certeza que quando você é sucinto, você documenta com pequenas entregas aí todos os dias. Quem está olhando para aquilo lá fala, pô, todo dia o da Samara está atualizado, está ali no cuidado, tá. A Samara não vai ser um negócio que vai ser pego lá e para ficar sendo a dor do negócio. Então, acho que faça a É, sua parte, é isso que eu falo, não caia na cilada fazendo a sua parte aí, tá? E provavelmente, se o projeto tá assim, nesse momento, esse negócio, ele, com toda certeza, é aquilo lá que a gente falou, ele vai se estender em tempo, vai perder escopo, vai perder orçamento e tal. Então, assim, a gente tem que e o fazer resultado, às como. vezes, quando vem, não vem robusto como você desenhou lá na frente, né? É verdade. Exatamente. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Parabéns aí pelas explanações até então.
Valeu. Obrigado, prazer, Bom, Samara. vamos lá. Tem uma pergunta do Gabriel dos Santos agora. Gabriel, se quiser abrir a câmera, se quiser abrir o microfone, pode fazer. Senão eu leio aqui para você, cara, o que você achar melhor. Bom, deixa eu ler aqui, então. Ele está sem microfone. Então, boa noite, muito bacana a aula do professor Fábio. Estou iniciando agora na área de gestão de projetos e gostaria de saber sobre os documentos de entrega. Tem alguma dica para entregarmos os resultados durante e ao fim do projeto? Pois vimos que há um documento de abertura, TAP, mas teria algum documento para encerramento e aprovação da entrega do projeto? Sim, hoje, assim como trabalha com TAP, que é o termo de abertura, também tem um termo de encerramento de projetos, tá? Então, é um documento bem semelhante, que o contratante, né, o sponsor do projeto vai medir e colocar se todas as entregas foram. Então, a gente formaliza uma entrega ali a partir desse documento. E ao longo do projeto, que você citou aí também, né, de encerramento, normalmente que a gente trabalha que é no status report mesmo, né? Ali que é um consolidado onde eu consigo, de uma forma visual, entender como que está a questão de custo e tempo ali, né? Se me entrega o percentual de entrega e o percentual de entrega do projeto e o percentual do orçamento que eu tive desse projeto. Então, eu faço acompanhamentos com o status report ao longo do projeto e no encerramento do projeto eu faço esse termo de entrega do projeto. É comum, tá, num termo de entrega de projeto, ficar alguma pendência. Aí, assim, mas você encerra o projeto, mas você formaliza falando, ó, o ideal é que você encerre o projeto como encerrado, mas, assim, é melhor você colocar aquilo lá como encerrado e tratar só aquele item à parte, falar agora, ó, tá encerrado, mas tem uma atualização que vai fazer um microprojeto, alguma coisa que vai fazer disso daqui, do que se deixar aquilo em aberto, porque deixar aquilo em aberto você pode ter certeza que vai nascer uma árvore de outras atualizações aí ao longo do tempo, tá? Então é isso que eu dou como. Não quer dizer que, lógico, que nós vamos sempre pensar em melhoria, né? Quem está vendo, mas senão você não encerra e daí você não gerencia, porque daí daqui a pouco vai vir uma outra pessoa e vai dizer, aquilo lá que você destinou X reais, você gastou vezes 3, mas eu fiz vezes 4, fiz vezes 5, então fica no disse-me-disse, é melhor ter tudo bem formalizado. Ô, Trude, acho que a minha pergunta aqui era um pouco relacionada com essa do Gabriel, que era exatamente do encerramento desse projeto, da passagem de bastão, falando esse projeto saiu agora aqui da área de projetos assistidos e quem tem que tocar e resolver a operação é seu e vida que segue, porém é com um monte de pendências e um monte de coisa e fica nessa guerra de, cara, mas assim, mas não está nada funcionando, não, mas eu tenho que encerrar o projeto e fica nessa discussão e aí você passou um pouco que vale a pena encerrar, mas como tentar mitigar esses riscos de que o projeto foi entregue com as funcionalidades mínimas para resolver e se tem alguma pendência com prazo para resolver, como que mitiga isso, como que faz isso, cara? Porque o que a gente vê muito é isso, né? A equipe de projetos, ó, vou ficar um mês de operação assistida após a implantação, acaba um mês, todo mundo pega a mala e volta para a cidade de origem e fica você com o canhão lá para resolver e não tem mais ninguém para te dar aquele suporte. Então, como que consegue fazer isso, né, para tentar mitigar esses riscos e alinhar bem essa passagem de bastão aí? Acho que normalmente, assim, quem tem mais força, né? Lá no primeiro momento, né, a gente coloca lá no termo de abertura do projeto quem que é o sponsor do projeto, né? Quem que é o... E esse sponsor do projeto, ele vai ser importante tanto na abertura, para definir bem o escopo, e na entrega. Se eu coloquei um nome lá, vai ser o Richard, porque é o Richard, mas o Richard não se inteira desse projeto, não tem, não sei o quê. Ele também não vai ter essa visão lá no final, o Richard vai vir uma outra pessoa e vai falar, encerra. Ah, já foi entregue? Não, já foi entregue. Pega, vai encerrar, vai ficar por isso mesmo. E quem que vai se ferrar é realmente a operação, né? Porque virou operação, a operação não tem mais aquilo lá, virou. Então, assim, eu acho que até nisso, né, eu vejo que é importante a figura da definição bem real de quem que é o sponsor do projeto, quem que é a principal parte interessada. Então, se eu sou lá
o gerente do faturamento e vão implantar um negócio no faturamento da minha unidade e eu sou o responsável daquilo lá, eu preciso acompanhar as minhas entregas aí ao longo do projeto, né? Evidenciar, né? Porque também existe uma coisa, né, que o cara dá como entregue, mas, pô, eu faturei uma conta da Bradesco até hoje, mas minha realidade eu vou faturar várias contas da Bradesco até hoje, e aquele cara dá uma entregue, não sei o quê. Então, existe, acho que um pouco do acompanhamento desse sponsor aí, eu acho que essa pessoa tem que ser muito bem definida para que ele dê esse aval do entregue ou não entregue, tá, Richard? É óbvio que existe uma pressão lá, né? Tem uma área que tem um orçamento, que tem um não sei o quê, que vai te forçar, mas se eu definir bem quem que é o dono daquilo lá e quem que vai ficar, essa pessoa vai saber defender aquilo lá melhor, né? Se ela não souber defender, é porque ela não acompanhou ao longo do projeto, ela não vai querer dar a cara para bater, vai falar, pô, não dá para encerrar porque eu não acompanhei, eu não testei. Então, você vai vendo que é uma evolução dos fatos da falta de planejamento e a falta de monitoramento e controle do projeto que vira isso daí, tá? Então não é um problema de encerramento, é um problema do ciclo de vida. Legal. Não, entendi. Você está falando que durante todo o processo, se você já vai acompanhando e corrigindo, provavelmente vai ter menos trauma a hora que for encerrar, né? Agora, quando você deixa tudo pro encerramento, vira essa briga aí de queda de braço, né? Bom, Trujillo, achei ótimo aqui, cara, a aula, as explicações. Pessoal, se alguém tiver mais alguma pergunta, é só colocar aqui, senão a gente já vai encerrar, já está dando 8h30, e a gente aqui é igual azul, a gente cumpre o nosso prazo e horário aqui para fechar a porta dentro do tempo. Então, às 8h30 a gente encerra. E eu queria, então, Trujillo, agradecer você pela aula, pelas explicações, por ter aceito a aula, por estar ajudando a gente nesse projeto aqui. Parabéns, cara. Obrigado mais uma vez. Se quiser passar o seu LinkedIn ou sua rede social aí para as pessoas entrarem. Trujillo está lá no nosso grupão também das aulas. Então, se vocês estiverem dentro desse grupo, tiverem alguma dúvida, podem questionar o Trujillo lá. Amanhã nossa aula já vai estar disponível, a aula completa lá no nosso canal do YouTube, na nossa playlist, com todas as outras aulas. Nosso canal é Enfermeiros do Bem, lá no YouTube. E é isso, Trujillo. Obrigado. Se quiser fazer encerramento aí, as considerações finais, muito obrigado, cara. Obrigado a todos aí, desejo boa noite a todos aí, obrigado a todos que participaram e obrigado aí pelas mensagens aí que eu estou recebendo e é isso aí, pô, alguém citou aqui, só para encerrar aqui, ferramentas importantes aí, né, o Trello, para mapeamento de fluxo, o Visage, Miro, são ferramentas aí fáceis de acesso aí também que podem nos ajudar bastante nesse planejamento. Obrigado, Richard, parabéns novamente pela iniciativa e o projeto Enfermeiros do Bem tem tudo para crescer cada vez mais e vamos juntos fazer isso aqui, conto com o apoio de todos aí também. Legal. Amanhã a gente tem a terceira aula com o Dr. Vinícius, uma aula de liderança imperdível também. Façam a inscrição para essa aula aí. Eu vou colocar o link lá no nosso grupão também. Aproveitem mais essa aula. Tem mais essa quinta e só a próxima semana. Aí a gente vai soltar depois o calendário de julho aí. E obrigado a todos que estão envolvidos aqui. A ideia é a gente promover conhecimento, trocar ideia, gerar esse network aqui. E obrigado, enfermeiros. Viva a nossa enfermagem aí. E até a próxima aula. Obrigado, gente. Valeu. Tchau, tchau, boa noite. Tchau, tchau, obrigado a todos.